Apresentação do Hackathon da fase 5 da Postec de Front-End Engineering da FIAP. Eu sou Alexander Chagas Damos, eu decidi fazer esse trabalho do Hackathon sozinho, então eu vou fazer a apresentação dele agora. O Hackathon, então, as tecnologias que eu escolhi para fazer na web foi o Angular com TypeScript, que já vem embarcado, né, RxJS, e o Angular Material, que eu optei por ele para fazer a parte do design, e a parte de armazenamento foi feita no local storage, né? Então, como não precisava persistir, não precisava fazer nenhuma integração com back mocado ou algo assim, podia ser no próprio local storage, eu decidi fazer por esse caminho. E no mobile eu fiz com Flutter, utilizando o Dart também, né? É, linguagem ali do Flutter. Foi utilizado então o Material Design, que é muito parecido às duas aplicações, para elas terem uma semelhança, né? Mesmo não sendo iguais. E foi utilizado então o Change Notifier, que seria para fazer o mesmo papel ali do LXJS, né? Para lidar com observables no mobile. E o Shared Preference para a parte de persistência dos dados, né? Para gravar informações ali do usuário ali da aplicação. Os padrões que foram utilizados, então, foi principalmente o Component Based, a estrutura que eu usei lá no Angular, né, é a própria do Angular que ele indica, que é o muito chamado de MVW, né, Model View Whatever, porque tem outras camadas ali, mas seria um MVC mais ou menos. E no mobile é algo parecido também com MVVM. Para os dois eu utilizei Singleton para ter serviços, enfim, classes, instâncias compartilhadas entre componentes, né? E também a parte de injeção de dependências, né? Principalmente ali no Angular com os services para fazer tanto gerenciamento de estado ou o gerenciamento da persistência lá no local storage, esse tipo de coisa. Para a parte de gerenciamento de estado, eu utilizei então no web que nem eu comentei, né? O Service Singleton e o Signal também, que é o que vem ali nos ângulos mais novos, né? Depois do 17, principalmente para um estado mais do componente, assim, sabe? Para os estados mais globais, eu acabei utilizando o Behavior Subject, que faz parte lá do RxJS. E no mobile, foi utilizado as controllers, que elas já fazem meio que esse papel que o Signal faz ali no Angular também, e o provider para coisas mais globais. Recursos de acessibilidade, que até é uma das exigências ali do Haka, né? Eu implementei então o modo foco, a diferença entre temas escuro e claro, e ajuste de tamanho de fonte. Não, não teve nenhum ajuste necessário em questão de animação ou coisas assim, porque como o objetivo aqui do Haka é que essa aplicação seja mais acessível possível, eu não implementei animações muito elaboradas ali no projeto de forma geral. Então, por isso não foi necessário limitar em algum dos modos ali essas animações. Vindo aqui então para nós ler um pouco o documento do Haka, ele explica aqui que a aplicação é para facilitar a vida das pessoas, né? Então, ela tem, assim, o foco específico dele é para colaboradores e estudantes com dificuldades cognitivas, e ele tem algumas coisas, algumas reclamações que esses estudantes, né, que essas pessoas tinham ali da aplicação, e por isso ele propõe a criação do Mindeasy, que é um gerenciador de tarefas ou uma espécie de Trello ali para só que com menos informações, com facilidades e que seja acessível e fácil de utilizar, né? Ah, os requisitos então de arquitetura é a clean e componentização,
que foi o que eu vou usar, o que eu usei ali na aplicação, então, que é a parte de componentes e tudo mais, e a estrutura do projeto, com o clean, separando as responsabilidades, né? Desenvolvimento web podia ser em Angular, que foi o que eu decidi utilizar. O mobile podia ser Flutter ou React Native, eu usei o Flutter. E também ele pede aqui testes, CI/CD e boas práticas, né? Então eu implementei toda essa parte como ela não precisava ser nas duas aplicações. Então eu implementei no web, testes, CI/CD, né? E as boas práticas, no caso, foi em ambas. É, aqui tem as regras principais, painel cognitivo, tarefas, né, perfil do usuário, armazenar as preferências, que é algo que foi muito frisado ali nas conversas, né? E as tecnologias esperadas aqui também. Indo para a aplicação em si, aqui eu configurei então no meu Tech Challenge, né, como eu comentei, o CI/CD através do GitHub Actions, que ele envia para o S3 e aí eu posso acessar a aplicação via CloudFront. Aqui eu vou abrir o S3 e o CloudFront também para mostrar. Hoje a aplicação aqui no CloudFront ela está assim. E aqui eu vou fazer um teste, um exemplo para a gente ver a esteira rodando. Então, vou fazer uma alteração aqui no meu app, né? Na parte do web. Só para deploy. E aí, tudo que sobe na minha main, ele já vai ativar a action aqui. Essa action foi configurada através aqui do workflows aqui do Git, né? Então, feita por aqui. E aí nela, ela vai inclusive fazer os testes unitários da aplicação, ela vai rodar todos os testes unitários para ver se tem alguma falha. Aqui eu pode ver como não falhou. Todos os testes eu tomei aqui como base 80%, então tudo está batendo acima de 80%. E ele vai fazer aqui a parte de postar lá no S3. Aqui, ó, os arquivos da compilação lá do Angular. E aí já vai atualizar o CloudFront também. Bom, aqui já foi feita a action. Se eu atualizar então aqui a minha página, já vai ter sumido o teste. Então toda essa parte já está integrada. Pensando na funcionalidade da aplicação, então, eu posso incluir tarefas aqui. É, por exemplo, né? E ele sempre vai entrar aqui no a fazer. Eu tenho como passar por em andamento ou por finalizado, ou passar direto, né? E também posso excluir aqui as tarefas. Eu vou criar algumas tarefas de teste aqui. Para a gente ver mais funcionalidades, né? Então aqui eu também consigo iniciar o Pomodoro. Eu tenho um timer Pomodoro, né? Eu consigo iniciar. E aí ele vai rodando, depois ele faz os 5 minutos e tudo mais, né? Repete esse ciclo de 25 e 5. E eu consigo resetar caso eu queira cancelar. Aí a parte de modo foco, que era uma das implementações ali de acessibilidade, ele limpa a tela e deixa só o que é importante para mim, que é o Pomodoro e a tarefa que está em andamento, né?
Se eu tiver outra tarefa aqui, ela também vai aparecer, mas como normalmente a gente tem uma tarefa em andamento, né, ela não vai poluir muito aqui as tarefas, né? Também é possível alterar aqui o tema para claro e escuro, né? Nenhuma das versões tem pouco contraste, então não tem a necessidade de fazer um controle maior de contraste nisso, né? Porque o Material ele já cuida bastante dessa parte. E também é possível aumentar a fonte, então, aqui da aplicação como um todo, diminuir também e resetar para voltar ao que era antes. Tanto a parte da fonte como a parte do tema, eles ficam gravados. Então, se eu sair da aplicação e acessar novamente, pode ver que ele já volta nas configurações que estavam antes, né? Única configuração que ela não volta igual é o modo foco, né? Então, se eu sair daqui da aplicação que estava com o modo foco e voltar para ela, ela volta com as configurações normais, só que sem o modo foco. Então, se eu vou alterar aqui para claro, isso tudo fica gravado no local storage, né? Bom, indo agora então para a parte do mobile, é, aqui a minha aplicação é muito parecida com o da web, então tem tanto a parte do fazer, fazendo e feito. A, elas não são integradas, né? Porque ele está salvando o localhost. Eu estou rodando aqui em um simulador, porque não foi feito deploy ali nem na Apple Store, nem na Play Store. Então, aqui no menu eu consigo fazer o controle do modo claro, modo escuro, e também consigo dar o modo foco para que ele fique só o que a gente está fazendo, né? Então, vou até adicionar algumas coisas ali. Aqui eu consigo fazer uma movimentação e a exclusão das tarefas também. Vou modificar aqui a tarefa 1 para fazendo. E se eu ativar o modo foco, bem parecido com a versão web, eu tenho então o meu Pomodoro, que eu posso tratar aqui, ele vai fazer o ciclo 25/5, 25/5, e eu posso resetar ele. E aqui eu também consigo movimentar para continuar fazendo o restante, né? Se eu sair aqui da aplicação e abrir ela novamente, tal qual a versão web, ela não mantém o modo foco, mas ela mantém as configurações. Se eu aumentar a fonte aqui, ó, botar para o modo escuro, fechei a aplicação, abro novamente, ela vai manter o modo escuro e o tamanho da fonte, né? E aí, tanto para qualquer um dos lados que eu for. Essa então é a apresentação do Hackathon. Qualquer dúvida eu fico à disposição.